Por estar ensinando a publicanos e pecadores, Jesus recebe uma crítica dos fariseus e dos mestres da lei, que disseram: "Este recebe pecadores e come com eles." Para os judeus daquele período, existiam dois grupos sociais que eram menosprezados e separados da comunidade judaica: as prostitutas, porque vendiam seu corpo, e os publicanos, porque mesmo sendo judeus, trabalhavam para o Império Romano, fazendo a cobrança dos impostos. Eles eram tidos como judeus que haviam se vendido para os opressores dos judeus. Os fariseus eram presunçosos e se achavam superiores, não reconheciam sua situação de pecadores e baseavam a sua salvação em suas próprias obras. Essa parábola foi dirigida aos representantes da religião da época e se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Normalmente, este capítulo é dividido em partes pelas editoras que publicam Bíblias. Tratam desse capítulo como possuidor de 3 parábolas preciosas e distintas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Pessoalmente, acredito que o capítulo todo é somente uma parábola com 3 histórias. Não há interrupções nos versículos. Uma ilustração flui para dentro da outra. Portanto, quando lemos no versículo 3, Jesus lhes propôs esta parábola, significa que o capítulo inteiro constitui essa única narrativa. É possível fazer uma interpretação ou descobrir verdades quando olhamos cada história separadamente. Eu já fui muito edificado ouvindo sermões de partes desse capítulo. Talvez o mais famoso tenha sido o Retorno do Filho Pródigo, de Charles Spurgeon. Porém, somente teremos uma visão ampla desse ensino de Jesus quando analisarmos as histórias como um todo. Observe as expressões iniciais das 3 histórias. O versículo 3 utiliza a palavra então, começando a parábola e a primeira história, a ovelha perdida. Depois, na segunda história, a dracma perdida, é usada a expressão ou qual, no versículo 8, ligando-se com a história anterior. E no versículo 11, iniciando o filho perdido, a palavra é continuou, sendo uma sequência das 2 histórias anteriores. A parábola apresenta 3 figuras que estão perdidas, porém cada uma delas se perdeu de maneira diferente. A primeira figura encontra-se nos versículos 3 a 7, que diz: "Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento." A ovelha perdida se perdeu porque foi curiosa. Ela tinha pasto, tinha abrigo e proteção do pastor, porém ela resolveu ir além dos limites estipulados pelo pastor e assim acabou perdida. A ovelha representa aquelas pessoas tolas que acham que podem caminhar sem rumo, sem se congregar, sem estar na igreja e assim acabam por se afastar de Deus. Nessa história, o pastor vai atrás da ovelha. Podemos ver a pessoa de Jesus aí. As Escrituras dizem que o bom pastor é aquele que dá a vida pela ovelha. Jesus afirma que ele é o bom pastor. Imagine o preço que aquele pastor da parábola teve que pagar. Ele caminhou, ele se esforçou, ele poderia ter abandonado aquela ovelha. Ele tinha outras 99. Ela representava apenas 1%, mas mesmo assim, ele padeceu por aquela ovelha. Da mesma forma, Jesus padece pela sua vida. Segunda figura encontra-se nos versículos 8 a 10, que diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo:
Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A moeda estava perdida, mas por não ser uma criatura viva, não tinha consciência de estar extraviada. A moeda não sofreu nenhum dano ao estar naquela situação, por isso não fazia diferença para ela. Essa figura nos mostra aquelas pessoas que estão perdidas, indo para o inferno e não têm consciência desse fato. Aquela moeda perdida dentro de casa também significa pessoas perdidas dentro da igreja ou muitas vezes dentro do nosso lar. Nessa história, algo impulsiona a mulher a procurar a moeda. Mas o quê? Primeira possibilidade, a mulher era pobre. Embora a dracma não tivesse tanto valor, fazia diferença no orçamento doméstico. Uma segunda possibilidade é que as mulheres usavam um véu ou tiara que continha 10 moedas, representando ou o casamento ou o noivado. Para essa mulher, talvez a moeda tivesse um valor sentimental. O que impulsiona o pecador ao arrependimento é a ação do Espírito Santo, que o leva à conversão. Terceira figura encontra-se nos versículos 11 a 32, que diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Esta é a última figura, a figura do filho perdido, também conhecida como filho pródigo. Essa figura é marcante, porque o filho estava perdido, porque decidiu deliberadamente, conscientemente se perder. Ele era culpado por sua teimosia. A ovelha também tinha culpa, porém, parece-me que o filho era mais culpado, pois acredito que o pai tentou avisá-lo, tentou impedi-lo, mas ele continuou firme em sua decisão de se afastar da casa do pai. O filho representa aqueles que sabem da verdade, mas escolhem se afastar de Deus. Nessa história, podemos ver a ação do homem em retornar. Foi o filho que decidiu voltar, mostrando a nossa responsabilidade diante do chamado de Deus. O Espírito Santo faz o convite, mas o pecador que não o atende jamais poderá culpar a Deus pelo fato de ir para o inferno. É sua decisão. Além disso, algo que também chama a minha atenção foi como o pai recebeu o filho perdido. O pai não jogou na cara o erro do filho, mas o acolheu e comemorou sua volta. Ele recebeu vestimentas que não eram de servo, mas sim de filho, e o anel que representava a autoridade que ele, como filho, havia recuperado. A parábola, com essas 3 histórias, apresenta com perfeição a ação divina
na salvação do homem. Deus não tem prazer na desgraça humana, não tem prazer no afastamento do homem, e sendo assim, ele tem o interesse em resgatar aquele que se perdeu. Não importa o que levou aquela pessoa a se perder, talvez a curiosidade, como no caso da ovelha, talvez a displicência na dracma perdida, ou até mesmo uma rebeldia deliberada, o filho perdido. O Senhor está disposto a salvar aquele que se perdeu. Paulo, na carta aos Romanos, nos relembra que essa ação de Deus na Trindade está a nosso favor. É o Deus Filho que morre, ressuscita e advoga em nosso favor, o Espírito que convence e intercede, e Deus Pai que nos recebe como filhos amados. Eis que o perdido foi encontrado e hoje celebra ao Senhor. Eu era esse perdido e por amor ele me alcançou. Hoje ele também te busca. Qual a tua resposta para o seu chamado? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta promessa é tua. Em nome de Jesus. Amém.